O ministro de Relações Exteriores das Filipinas xinga a China. A União Europeia suspende seu grande acordo de investimento na China. E por que clérigos chineses amam a terra-mãe? Isso e mais nas notícias da semana da China. China sem censura. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. Essas são as notícias da semana da China. As Filipinas estão ficando de saco cheio com o Partido Comunista Chinês, constantemente invadindo seu território marítimo. E alguns oficiais filipinos estão expressando isso de uma forma bem colorida. Navios chineses vêm se ancorando em águas de territórios disputados. E aqui está um tweet do ministro das Relações Exteriores das Filipinas, Teodoro Teddyboy Locsin, reagindo a isso. China, minha amiga, quão respeitosamente posso dizer? Deixa eu ver. Vá pra que pariu. O que vocês estão fazendo com a nossa amizade? Vocês, não nós. Nós estamos tentando. Vocês são como um idiota feio, forçando suas intenções em um cara bonito que só quer ser amigo, não dar à luz a uma província chinesa. Acho que Teddy Boy aqui deve ser o meu político favorito agora. Imagina se todos os políticos falassem assim com o Partido Comunista Chinês. Ei, seus idiotas feios, nós vamos dar a volta e chutar vocês para longe do mar da China Meridional. A China respondeu ao tweet de Locsin pedindo boas maneiras. Sim, o país que usa estupro coletivo como uma forma de tortura está dando aulas de boas maneiras aos filipinos. De toda forma, Locsin então pediu desculpas ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e ao mesmo tempo está se achando por ser o diplomata guerreiro lobo original. Ele parece ser um cara interessante. Enquanto isso, o porta-voz do presidente Duterte lembrou aos oficiais filipinos que profanidades não têm lugar na diplomacia. Duterte disse: "Eu sou o único que pode falar palavrão." E para deixar claro, isso não é piada, é o que Duterte disse mesmo. Isso é que é regras para eles, não para mim. Mas numa ação que pode ser ainda mais custosa que uma briga de Twitter, as Filipinas também rejeitaram uma proibição de pesca colocada em vigor pela Guarda Costeira da China, dizendo que os barcos pesqueiros filipinos podem continuar pescando em suas águas territoriais. A Guarda Costeira Filipina também continua desafiando a frota da milícia marítima chinesa no mar da China Meridional. Eu estou só aguardando os oficiais chineses dizerem à Guarda Costeira Filipina para ter boas maneiras. Falando em boas maneiras, a Comissão para Assuntos Legais e Políticos da China, uma das principais organizações do partido, postou isso na sua conta do Weibo, a versão chinesa do Twitter. O texto diz: China acendendo fogo versus Índia acendendo fogo, comparando o lançamento espacial chinês com a Índia queimando corpos das pessoas que morreram de Covid-19. Claro que essa falta de sensibilidade revoltou quase 1 bilhão de pessoas. Então as autoridades chinesas deletaram o post depois de uma repercussão negativa gigantesca. Até o editor-chefe do meu veículo estatal favorito, The Global Times, disse que as contas de mídias sociais oficiais da China deveriam prezar acima de tudo pelo humanitarismo, mostrar empatia pela Índia e colocar a sociedade chinesa num alto padrão moral. Quando até o Global Times diz que um meme foi nacionalista demais, você sabe que foi longe demais. Mas não acho que o Global Times ou o PCCH estão tristes com a insensatez. Eles estão tristes porque foram além da conta no momento em que estão tentando persuadir a Índia ajudando na atual crise do coronavírus deles. É mais do que diplomacia da vacina, é diplomacia de galões de oxigênio. E tudo isso ocorre no momento em que a Índia está buscando se aliar com o Ocidente para enfrentar a China. Sabe, porque a China continua tentando roubar territórios na fronteira com a Índia e espiona a Índia por aplicativos de celular. E porque a China acobertou o mortal coronavírus e por isso ele se alastrou para a Índia e é por isso que eles têm que queimar tantos corpos. E mais notícias divertidas da China depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Você já deve ter ouvido de imigrantes cubanos arriscando suas vidas para fugir para a América. Mas agora, um homem chinês, em busca de liberdade e igualdade, diz que viajou para Taiwan em um bote. Ele levou 10 horas para fazer a travessia de mais de 160 quilômetros pelo Estreito de Taiwan, em um pequeno bote de borracha alimentado por um motor externo.
A polícia de Taiwan prendeu ele no porto de Taichung. Quando lhe perguntaram se sua vida era ruim na China continental, Joe disse que ele acreditava que sua vida na China era ruim de todas as formas. Bem, ele não está errado. Parece que a União Europeia efetivamente suspendeu o seu acordo de mega investimento com a China. O acordo ainda não está oficialmente desfeito, mas um oficial da Comissão Europeia disse que eles basicamente pararam de forçá-lo. Vai ser difícil fazer o Parlamento Europeu votar a favor de um acordo de investimento com a China quando a China está sancionando membros do Parlamento Europeu. Esse acordo de investimento foi assinado no fim de dezembro, encabeçado pela Alemanha. Tem que colocar aqueles carros alemães no mercado chinês. Mas aí, em março, a União Europeia sancionou oficiais chineses pelo genocídio de uigures em Xinjiang. A China respondeu sancionando oficiais da União Europeia. E agora as coisas estão uma confusão. Quem poderia prever? A União Europeia também aprovou novas leis sobre investimento que deixarão as coisas mais difíceis para a China. Se aprovadas, as regras dariam às autoridades antitrust da União Europeia muito poder para bloquear investimentos das empresas chinesas. O regime chinês já usou investimentos de negócios como uma forma de se infiltrar e enfraquecer a União Europeia. A nova regulamentação ajudaria a salientar as preocupações europeias de que negócios chineses, apoiados pelo Estado, estariam competindo injustamente ao redor do mundo, dando lances muito baixos em licitações e oferecendo prêmios imbatíveis para a aquisição. Claro que essas regras não estão mirando na China, não, elas são sobre investimento estrangeiro. Nenhum país em específico. Bem, eu não faço isso geralmente nesse programa, mas quero falar com vocês sobre Jesus. Jesus disse para que amássemos ao próximo. E como extensão disso, novas regras para o clérigo religioso na China ditam que o clérigo deve amar a terra-mãe. O clérigo deve também apoiar a liderança do Partido Comunista Chinês e praticar os valores centrais do socialismo. Está na Bíblia? Em algum lugar? Acho que em Coríntios, com características chinesas para uma nova era. Por alguma razão, essas novas regulamentações fazem alguns se perguntarem se cristãos são os próximos da fila para a reeducação. Autoridades na China estão detendo cristãos em instalações secretas móveis de transformação para fazê-los renunciar à sua fé. Há também relatos de repressão de cristãos usando mídias sociais. Mas o Partido Comunista Chinês pode acabar colhendo o que planta. A retribuição pode estar vindo. A mídia estatal chinesa está alertando sobre os riscos do aumento do nível dos mares. Se isso ocorrer, eles vão precisar de alguém para abrir as águas e ele vai exigir que a China deixe seu povo ir. Isso, amigos, é o humor que 7 anos de educação cristã vão te conseguir. Aqui está outra piada para você. Nos 2 anos desde que a China arbitrariamente sequestrou 2 canadenses, o governo canadense aprovou quase 6 milhões de dólares em contratos com a China. Isso além de mais de 2 milhões de dólares em ajuda direta. E ainda, apesar dessa pressão imensa feita pelo governo canadense, a China ainda não liberou os 2 Michaels. Essa é a piada. Enquanto isso, nos Estados Unidos, empresas chinesas estão tendo recordes de ofertas públicas iniciais. Mais uma forma em que americanos investem na China, mesmo se não quiserem. E a contratante do Ministério de Defesa dos Estados Unidos, Honeywell, foi multada em 13 milhões de dólares por divulgar segredos militares com a China. Mas não se preocupe, porque o G7 acabou de se encontrar e eles têm uma mensagem para a China. O Ocidente ainda não acabou. Sim, de fato, o Ocidente está formando uma frente unida contra o Partido Comunista Chinês. Inclusive, a Nova Zelândia decidiu não chamar o tratamento da China com os uigures de genocídio. E logo depois do intervalo, quem é a maior ameaça, China ou América? A resposta pode te surpreender. Bem-vindos de volta. Numa nova pesquisa global da Fundação para a Aliança das Democracias, analisando 50 mil pessoas em 53 países, consta que os Estados Unidos são vistos como uma maior ameaça à democracia que a Rússia ou a China. É verdade, os Estados Unidos têm muitos problemas. E por que deveríamos criticar a China quando temos nossos próprios problemas? E que tal a forma como os Estados Unidos tratam suas minorias étnicas? Não são mesmo os Estados Unidos que estão minando a democracia ao redor do mundo?
Por que tantas pessoas acham que os Estados Unidos são uma ameaça maior à democracia que a China? Um país onde dissidentes são colocados em campos de trabalho forçado e pessoas são torturadas por suas crenças? Não sei. Mas por um longo tempo, o Partido Comunista vem insistindo nessa lógica. Que ninguém pode criticar a China a não ser que essa pessoa seja perfeita. E ninguém é perfeito. Exceto talvez Jesus, mas ele estaria num campo de trabalho chinês. Então, ninguém o escutaria. E agora é hora de responder uma pergunta de um membro do Exército de 50 centavos do China Sem Censura, fãs que nos apoiam e a nossos esforços para expor a verdade, sobre o Partido Comunista Chinês no site de crowdfunding Patreon. Banana Pancakes pergunta: quando nós cancelaremos a China? Isso é em resposta ao nosso episódio sobre a diretora chinesa ganhadora do Oscar, Chloe Zhao, sendo censurada na China. Banana Pancakes, essa é uma pergunta muito boa. Quando vamos cancelar a China? Eu diria cancelar o Partido Comunista Chinês, para deixar claro, mas é exatamente isso que precisa acontecer. O regime chinês é sustentado pelo Ocidente. Pessoas ao redor do mundo precisam saber claramente o que o Partido Comunista Chinês é, um país que usa estupro coletivo como uma forma de tortura. Esse não é um regime com o qual você deveria fazer negócios. Não é um regime com o qual você deveria cooperar sobre uma mudança climática. É um pária que você deveria ignorar a toda oportunidade. É a Coreia do Norte com melhores relações públicas e muito mais dinheiro, que eles tiram do Ocidente. Tente não comprar coisas feitas na China. É difícil, mas tente se certificar que você não investe no mercado chinês. Não apoie empresas que se fazem de cegas perante os abusos aos direitos humanos na China. Diga ao seu representante eleito que faça o mesmo. Quando cancelaremos o Partido Comunista Chinês? Hoje. Então, como você espalha a palavra? Bem, isso é algo que venho pensando. Compartilhar esses episódios é um ótimo começo. Mas estava considerando, por exemplo, fazer apresentações de PowerPoint sobre o Partido Comunista Chinês, suas atrocidades aos direitos humanos e a ameaça à liberdade mundial e à democracia. Eu estava pensando em deixar essas apresentações disponíveis a vocês e vocês poderiam ajudar a educar suas escolas, negócios, Rotary Clubs e o que for. Mas isso é algo que vocês têm interesse? Me digam nos comentários abaixo. Obrigado pela sua pergunta, Banana Pancakes, e pelo apoio. E muito obrigado a todos que apoiam o China Sem Censura no Patreon. Não poderíamos fazer esse programa sem vocês. Então, obrigado por se juntarem à nossa luta para expor o Partido Comunista Chinês para o mundo. Se você estiver interessado em se juntar, também acesse o patreon.com/China Uncensored. Novamente, eu sou o Chris Chappell e te vejo na próxima.